Mas vamos lá, eu quero ministrar uma mensagem para vocês hoje, para nós, na verdade, né? Uma mensagem que tem revirado meu interior. Abra comigo lá em Apocalipse 10. Quem está animado por esses dias? Eu estou muito animada, gente. É importante a gente entender que talvez você espera uma mensagem aqui na frente que vai abalar profundamente o seu interior. E nós precisamos entender que o que o ministro faz aqui na frente, o que a pessoa que está pregando a mensagem aqui na frente, nada mais é do que o próprio Espírito Santo. Só que também depende de você, depende da sua fé. E a minha pergunta é, que fé que você tem nessa manhã? Qual é a fé que nós temos nessa manhã? Nós vemos que antes de entrar aqui em Lucas 8:8, ou 18:8, Jesus ele está falando acerca de uma parábola da viúva persistente e ele termina falando assim, olha, ele virá depressa para trazer justiça para os seus. E aí ele fala assim, só que será que o Filho do Homem achará fé na terra? E a questão é, você está aqui esperando uma mensagem, nós estamos aqui com expectativa, isso é bom. Mas a pergunta central é, que fé que nós temos no nosso coração para receber algo de Deus? Você já ouviu aquela máxima que diz assim, olha, gente, eu nem fui com tanto ímpeto para ministrar uma mensagem, mas as pessoas arrancaram fé de mim. Vocês já ouviram isso? Jesus, ele fala isso também. Então você percebe que não tem a ver com quem está ministrando, não tem a ver com a mensagem. A gente sabe que a mensagem é importante, mas a questão é, qual é a fé que nós estamos aqui nesta manhã para receber algo de Deus? Será que existe uma fé que acredita que de fato coisas que estão dentro do meu coração e que há anos, meses, dias estão assolando o seu coração, assolando sua alma? Será que nós estamos com expectativa naquilo que um pastor ou naquilo que um pregador ou um preleitor pode fazer? Ou será que nós estamos olhando e falando, Senhor, eu tenho fé? Será que nós estamos olhando com um coração desejoso e com, não só desejoso, mas com uma fé que fala, Senhor, eu tenho fé, eu quero, eu preciso, não importa a mensagem que vai ser ministrada naquela manhã, não importa as mensagens que serão ministradas, mas eu sei de uma coisa, o meu coração tem fé. Então que nesta manhã, e não nesta manhã, mas nesses dias, o Senhor inunde o seu coração de fé. Porque não tem a ver com a mensagem, mas tem a ver com a fé que você tem no seu coração para receber. Porque pode uma mesma pessoa estar do seu lado e não estar sentindo nada. Talvez está com o coração duro, não está com o coração quebrantado. Mas talvez existe um coração contrito, um coração que está desejoso. Então é isso, gente, é isso que vai de fato dizer o que nós iremos receber nesses dias. Tem gente que tem fé aqui nessa manhã? Amém. Então vamos lá. Apocalipse 10, do 9 ao 10. Posso ler? Diz assim, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Eu vou ler só essa parte. Gente, nós vivemos numa geração, na verdade nós vivemos na geração mais informada da história, sim ou não? É uma geração onde nós somos a geração mais informada, mas que nós bem sabemos é a que tem menos profundidade. É a geração conhecida que tem menos profundidade. A gente sabe sobre política, religião, psicologia, geopolítica, de todos os assuntos. Porque hoje nós temos um assistente pessoal que faz com que a gente se torne profundo em tudo. ChatGPT. Ou não só o ChatGPT, mas o Gemini e outros aí que estão sendo criados. Então é aquela coisa assim, você nem sabe. Esses dias eu cheguei na médica, né?
Aí eu falei assim para ela, olha, eu dei um remédio tal para minha filha que ela não está tão bem. Aí ela, tá, você deu esse remédio? Eu falei, dei. Ela, tá certo. Ela falou, mas aí, como você sabia a quantidade? Eu falei, eu pesquisei no meu amigo ChatGPT. Aí ela falou assim, meu Deus do céu, a gente estuda 10 anos e agora tem o ChatGPT que ensina as pessoas a fazer essas coisas. Mas enfim, é isso. Nós sabemos que a gente sabe muito, mas nós nos tornamos uma geração superficial. E não é que nós nos tornamos uma geração superficial, mas que nós temos a tendência a querer sempre saber sobre tudo e nós não nos aprofundamos em nada. Sim ou não? Nós somos uma geração que sabe dessas coisas. Mas o que falta para nós? A gente não consegue mais meditar, não consegue mais digerir, não consegue mais renunciar, não consegue mais silenciar. E, gente, se tem um desafio que nós enfrentamos nesses dias, é silenciar o nosso coração, sim ou não? Nós vivemos uma geração de excesso, meus queridos. Excesso de conteúdo, de voz, de estímulo, de distração. E de pouco em pouco, algo sutilmente, silenciosamente, vai sendo roubado de nós. E o que está sendo roubado de nós nesses dias, gente? A sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual é algo que tem sido roubado de nós. E é interessante que eu estou lendo um livro do C.S. Lewis, que chama Cartas de um Diabo aos Seus Aprendizes, né? Uma coisa assim. E, gente, esse livro, ele tem mexido muito comigo. É um livro que fala, claro, gente, a gente sabe que é algo ali que não é verdade, mas é para trazer uma reflexão para nós enquanto cristãos. E C.S. Lewis, ele fala assim, que o maior dano nem sempre é o que colocam dentro de nós, mas o que aos poucos é retirado de nós. Por quê? Porque aos poucos, tudo que nós estamos envolvidos, tudo que nós estamos ligados nas redes sociais, dentro de casa, no trabalho, os entretenimentos, tudo isso que nós estamos envolvidos, aos poucos vai retirando de nós nossa atenção, nossa reverência, nossa profundidade. No sábado passado, antes, de ir dormir, eu estava refletindo sobre esse livro. E eu estava pensando como que as distrações e os excessos têm nos roubado. E, gente, excesso até dentro da igreja. A gente recebe muitas informações em pregações, livros. E isso está deixando a gente tão confuso, às vezes, de que caminho seguir, que a gente não consegue se concentrar em uma única coisa. E eu estava pensando sobre isso, Senhor, como que a distração hoje tem sido um motivo de nós nos afastarmos cada dia mais dessa sensibilidade espiritual que é importante. E aí eu dormi e tive um sonho. Eu tenho bastante sonhos. E aí eu sonhei que de repente nós estávamos numa rua e nós estávamos no grande e terrível dia do Senhor. Grande para aqueles que perseveraram e terrível para aqueles que não perseveraram. E aí, gente, vocês já viram em filme uma coisa muito estranha assim, que quando parece que vai virar? De um dia vira noite, aí você vê assim, ó, o sol caindo e a lua. Vocês já viram isso? Aí o sol e a lua ficavam assim, ó, rodando. E aí, de repente, o céu ficou vermelho. E aí meu coração foi tomado de um assombro muito grande, de um medo, de um temor. Mas naquele mesmo momento veio uma alegria. Que eu falei, uau, é o dia que nós tanto esperávamos, chegou. E eu via medo, eu via desespero e alegria, tudo junto. Gente chorando de tristeza, gente chorando, querendo se arrepender, mas via pessoas felizes, adorando, pessoas ali. Esse era meu sonho, tá? Loucura. Mas de repente mudou o sonho, o cenário. De repente, nós estávamos num lugar onde quem já assistiu Um Lugar Silencioso? Ó a loucura. Aí nós estávamos num lugar onde nós não podíamos fazer barulho, porque
a qualquer passo falso, a qualquer estímulo, a qualquer excesso, aquele monstro vinha e nos tragava. E eu acordei assim, meu Deus, que coisa maluca, dia do Senhor, os monstros lá do Lugar Silencioso. E eu nem tinha assistido esse filme, tá? Na verdade, faz muito tempo que eu não assisto. E, gente, sabe o que eu entendo com esse sonho? Que nós vivemos cercados de estímulos, barulhos e excessos. E quando nós tentamos silenciar o nosso coração, quando nós tentamos, de alguma forma, olhar para o Senhor, basta um pequeno descuido para nós sermos tragados por isso, por aquilo que nos afasta de Deus, que é esses monstros. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E você percebe que é quase impossível não ser tragado por este monstro nos dias de hoje? Se hoje nós fôssemos pensar que, gente, eu não estou falando de diabo, não estou falando de demônio, apesar que existe, tá bom? Mas eu estou falando sobre o caos que muitas vezes existe dentro de nós, porque não conseguimos ficar em silêncio. E a todo momento essas coisas estão roubando um lugar de sensibilidade espiritual que nós como cristãos estamos distante. Gente, quanto tempo faz que nós não conseguimos entrar num ambiente, talvez, e discernir aquilo que o Senhor quer para aquele ambiente? Não um ambiente espiritual. Não sei se você já... espiritual que eu falo dentro da igreja. Não sei se você já viveu isso, mas você está com a sua família. E aí o Espírito Santo te incomodar e falar assim, olha, alguma coisa está errada aqui, essa pessoa não está bem. Aí você vai, alguém da sua família ali, começa a conversar, a pessoa fala, olha, não estou bem. Aí você começa a conversar, você ora por aquela pessoa. Não sei se você já viveu isso. Mas nós perdemos essas coisas, nós estamos perdendo. Por quê? Nós chegamos nos lugares pensando assim, nossa, será que a comida está pronta? Nossa, será que vai demorar para acabar muito aqui? Porque eu tenho que colocar as crianças para fazer soneca. Nossa, será que vai ser muito cansativo? Porque eu sei que eu vou ter que acordar de madrugada. Nossa, será que vai vir aquela tia que eu não gosto tanto? Porque ela só sabe me perguntar, quando você vai casar? Ou ela sabe perguntar, quando vai vir o filho? Ou ela sabe perguntar, e aí, como que tá? Você já conseguiu comprar casa própria? Então, gente, isso, C.S. Lewis, ele fala isso no livro dele. Ele fala assim, ó, ele fala, olha, o inferno tem uma estratégia central. E qual que é? Não é necessariamente fazer as pessoas cometerem grandes pecados, mas é mantê-las no superficial. Ele fala assim, ó, não deixe, falando por aprendiz dele, o diabo, né? Não deixe que este homem pense, traga-o de volta às realidades banais da vida. Qual que é a estratégia simples, que não é mais um grande, super pecado, e uau, que deixa todo mundo escandalizado? É evitar silêncio. É evitar contemplação, reflexão. É o que o Alisson falou aqui pela manhã. É evitar olhar para a natureza e perceber que até nas coisas como a natureza, Romanos 1 fala que o Senhor, Ele comunica a sua glória através das coisas, né, invisíveis. A gente consegue olhar para a natureza e perceber o Senhor, mas nem isso a gente consegue mais fazer. Porque existe muita coisa dentro de nós. Existe um excesso de coisas dentro do nosso coração. Tudo isso é para evitar com que a gente consiga refletir sobre assuntos que de fato são importantes. E aí como que a gente enche nossa mente? De tarefa, pressa, distração, entretenimento, trivialidades, excesso de informação. Vocês percebem que tudo isso não é pecado, gente? Gente, não estou falando de pecado aqui não. Por quê? Porque quando o homem ele para, o que acontece quando a gente para? A gente pensa. E quando a gente pensa, o que acontece com a gente? A gente percebe a Deus. Neste livro, quem quiser ler é muito bom. Ele fala também, o homem ali que ele está, né? O aprendiz está ali tentando de alguma forma distrair. Ele está lendo um livro e aí de repente o diabo fala assim para ele, olha, quando ele estiver ali lendo o livro e começando a perceber algumas coisas, refletir sobre algumas coisas, lembra ele do horário do almoço dele. Gente, lembra ele que ele tem que pôr roupa no varal. Meu Deus. Gente, são coisas simples, mas vamos lá, isso não rouba a nossa atenção?
Se você está lá lendo um livro, você está lendo a Bíblia e o Espírito Santo está falando com você, não sei. Talvez você está ali ouvindo uma canção que você está sentindo que o Senhor naquele momento quer falar. Mas aí o que você lembra? Nossa, eu preciso arrumar meu guarda-roupa. Nossa, eu não terminei o meu trabalho que eu precisava terminar. Nossa, eu tenho que mandar mensagem para cliente. Nossa, eu preciso fazer isso. Você percebe que é dessa forma que a gente vai sendo tomado daquilo que de fato é importante. Olha o que fala em Romanos 1. Abra lá comigo. Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Posso ler? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder e também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, o que a gente acabou de falar. Tais pessoas são por isso indesculpáveis. Nós seremos indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, tornaram-se tolos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Eu li o 20, 21, 22 e 25, tá? Pulei alguns. Então, olha só, no verso 21 fala assim: seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato se obscureceu. Gente, obscurecer aqui não é perder inteligência, porque a gente tem sobrando isso aqui na nossa geração. É perder a percepção espiritual das coisas. Quanto menos nós paramos, menos nós conseguimos perceber. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo que não é um problema que um ou dois ou três tem, mas todos nós temos esse desafio hoje, no nosso século. Quanto menos nós percebemos, igreja, menos nós adoramos ao Senhor. Quanto menos nós adoramos, sabe o que vai acontecer comigo e com você? Nós nos tornamos centrados em nós mesmos. Olha o que fala em 1:22. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Sabe qual que é a ironia aqui? Quanto mais autossuficiente o homem se sente, menos dependente ele se percebe de Deus. Entendeu? Quanto mais autossuficiente, quanto mais eu sei das coisas, quanto mais eu sei acerca dos assuntos importantes que está em alta, mais eu me acho independente. Eu não sou dependente de Deus. São coisas que não são conscientes, igreja. Vamos falar sobre o raciocínio do homem, sobre o cognitivo, a psique do ser humano. Tem coisas que acontecem em mecanismos, né, do nosso cérebro que não são conscientes. É inconsciente porque nós aprendemos, vamos absorvendo. Eu, enquanto criança, percebo algumas coisas, vou absorvendo. E enquanto adulta, eu reproduzo coisas que eu sempre vi, que eu sempre soube que aquilo é verdade. Então, o que eu vou fazer? Não, nossa, olha, aprendi isso. Não, isso vai enchendo o nosso ego. Isso vai enchendo o nosso ego. E quando nós vemos, a gente nem precisa mais ler a Bíblia, porque eu já sei aquele versículo. Não, eu nem preciso mais ler, que eu já sei até o que significa aquele versículo. Nós nos tornamos orgulhosos. Meu Deus, que o Senhor nos livre disso. Gente, a autonomia excessiva faz com que a gente pense que nós não precisamos mais de Deus. E a minha pergunta é: será que nós nos achamos tão sábios que nós não precisamos de Deus? Será que a nossa vida está tão boa, tão maravilhosa, que nós não precisamos de Deus mais? Outra coisa que ele fala aqui, Romanos 1:25. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Gente, a distração hoje, o que eu percebo?
se tornou a idolatria moderna. Hoje a gente não precisa de estátua, mas o que nós servimos? Nós servimos a produtividade, a imagem, o dinheiro, o corpo, entretenimento, celular, agenda lotada. São coisas que se tornaram a idolatria moderna. E nós não percebemos que essas coisas se tornaram ídolos do nosso coração. A distração constante é sim uma forma moderna de idolatria. Por quê? Porque impede a gente de contemplar. Quanto mais nós estamos entorpecidos por aquilo que nós estamos fazendo, envolvidos, comunicando, e as pessoas estão elogiando, e a gente está vendo que está dando certo, menos nós precisamos de Deus e menos nós contemplamos ao Senhor. Lewis fala assim: o diabo não precisa convencer que Deus não existe, basta manter ocupado. Meu Deus, a hora que eu li isso aqui eu falei, Jesus, o que nós estamos fazendo com o nosso coração? Que ele fala que é um tesouro. Para quem nós estamos entregando aquilo que Jesus fala que é um tesouro? Que é tão enganoso, que nos engana a todo momento. Na palavra fala que o homem acha que todos os seus caminhos são bons, por isso que ele precisa entregar ao Senhor. E você já viveu algo, gente? Eu já vivi, vou falar de mim primeiro. Que você achou que você estava certo ou certa. Falou, não, gente, não é possível, eu estou certa nisso. Aí você fala, eu estou certo nisso, não é possível. Aí você vai ali para o momento de oração, nem para o momento de oração, talvez você abre a Bíblia ali. Aí o Espírito Santo começa, sabe, a te dar uns negócios estranhos. Fala assim, meu Deus, eu acho que eu não estou tão certa assim não. Talvez eu esteja 50% certo. Aí você continua lendo. Não, talvez eu esteja 30%. Não, quer dizer que eu não estou certa mesmo. Estou brincando. Mas porque nós achamos que nós somos bons em todos os nossos caminhos. E o Senhor fala, não, entrega tudo para mim. Nós temos, gente, interferências humanas. E esse é o problema quando nós nos tornamos independentes. Romanos diz que eles conheciam a Deus, mas não o glorificaram. Será que o nosso diagnóstico, gente, não é parecido? Sabemos muito sobre tudo, mas nós continuamos vazios de Deus. Será? Olha, vocês conhecem a Deus, mas vocês não glorificam. Estes se tornarão indesculpáveis. Imagina você saber que você vai todo domingo no culto. Imagina que você saber que você vai fazer aquilo porque você sabe que tem que fazer. Você vai no culto, você deixa às vezes de passar um momento com a sua família porque você quer ir no culto. E no final você vai se tornar indesculpável porque o que você viveu foi religião. Ah, meu Deus, eu não quero isso não. Se for para gastar a nossa vida, que seja por algo que é verdadeiro. Faz assim os adolescentes que estão aqui. Olha quanta adolescente, que bênção, né? Eu quero falar isso para vocês agora. Sabe, talvez vocês estão aqui e você está aqui porque sua mãe te obrigou. Porque seu pai te obrigou. E vou falar, eu já estive na sua posição. Minha mãe me obrigou em muitos momentos a ir para a igreja. Eu queria ficar no computador. Quando a gente comprou, tipo assim, a gente não tinha condição. Aí, de repente, minha mãe parcelou em não sei quantas vezes para a gente conseguir ter o computador. Você acha que de sábado eu queria ir nos juniores? Não, queria ficar no computador. Então, a minha mãe, sabe, ela semeou isso. Ela me levava mesmo eu não querendo. Não quero ir no culto domingo, vai no culto domingo. E talvez você está aqui porque seus pais te obrigaram, mas eu quero dizer para você. Existe algo muito além do que religião. Existe algo muito além do que aquilo que você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai, ou aquilo que os seus amigos e tios estão falando. Existe algo que é capaz de satisfazer o nosso coração. E talvez tem tanta coisa que você está vivendo nessa fase tão difícil, você não está conseguindo identificar. Deixa eu te dizer, o Senhor, Ele pode te ajudar a separar o que é seu, a separar o que não é seu. É uma fase difícil, eu sei que tem vezes que você não vai querer estar aqui. Mas entenda que isso é importante. Porque à medida que nós somos cheios de Deus, coisas dentro de nós vai sendo transformadas
serão transformadas. Então eu espero que nesses dias, adolescentes, mesmo vocês que estão aqui obrigados, você abra o seu coração. Porque existe um espírito que ele é santo. Não é uma religião, é um espírito que é santo. E ele cura, ele transforma, ele muda o coração. E quando nós nascemos de novo, não existe nada igual quando nós nascemos de novo. O que é nascer de novo? É você olhar para dentro de você e aquilo que antes você fazia já não faz mais sentido. Nós nos tornamos novas criaturas no Senhor. Aquelas práticas que eu tinha antes já não faz mais sentido para mim. Pai e mãe que está aqui, quero falar com você. Você sabia que não é porque você vai na igreja, não é porque você está ali na igreja, você ora pelos seus filhos, que seus filhos nasceram de novo. Você vai continuar plantando sementes eternas no coração de seus filhos, falando o quanto é importante, não só falando, mas lendo a Bíblia dentro de casa, não por um ato religioso, não, mas os seus filhos têm que ver vocês lendo a Bíblia dentro de casa, tem que ver vocês orando dentro de casa, tem que ver você se desculpando com a sua esposa quando você faz algo que não é legal. E você, marido, os seus filhos têm que ver você se desculpando. Então você não tem que querer inserir algo no seu filho que nem você vive dentro de casa. Isso é religião. E as crianças e os adolescentes não vão querer isso não. Entendam, eles não nascerão de novo. Então deixe com que o Senhor faça crescer as sementes que você está gerando nos seus filhos. Tenha fé. Precisamos de fé. Amém? Era só um recado. Vamos lá então, em Apocalipse 10, nós vemos que João, ele não recebe só uma palavra para ouvir. Lembra que fala, pega o livro, come. Ele recebe uma ordem, toma e come. Gente, não é uma leitura superficial. Não é um versículo solto lá no feed. Não é um devocional apressado antes de dormir. É, pega e come, pega e devore. Só assim, igreja. Só assim, meus irmãos, a palavra ela vai ter poder para entrar, descer, permanecer e transformar o que precisa ser transformado dentro de nós. O resultado ali é paradoxal, por quê? Ele come, a hora que ele começa a mastigar, diz que é doce na boca ali, e a hora que desce para o seu ventre é amargo. Por quê? Porque aquilo que é doce, quando ele sente o doce na boca, fala de coisas que consola. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos consolar, sim ou não? Mas quando ela amarga no nosso ventre, é porque ela está nos confrontando. A palavra, gente, ela não foi feita para nos entreter, mas ela foi feita para nos formar. E a pergunta para mim e para você aqui nessa manhã é: você quer o doce da palavra de Deus? Você quer o doce do que é andar com o Senhor, mas quando ela toca no seu ventre, quando ela toca nos seus entretenimentos, quando ela toca nos seus sonhos, quando ela toca nas suas convicções, se torna amarga. E aí, muitas vezes, nós rejeitamos. Nós gostamos de ouvir, Deus vai fazer, aleluia, Deus faz. Só que nós não gostamos de ouvir, você precisa obedecer. Ela começa a amargar e é onde, como eu disse, muitos param por aí. Mas o que nós precisamos entender, gente, é que uma palavra que nunca amarga não sustenta ninguém. A palavra que amarga, ela é aquela que vem para mexer com tudo, gente. Não é só com coisas boas. Eu tinha uma insatisfação e o Senhor me alcançou com uma satisfação. Eu tinha problema de ser muito negativa. E aí agora eu sou mais alegre, mais feliz. Mas quando começa a tocar em outras coisas, aí fica amargo e aí a gente começa a rejeitar. Começa a olhar para dentro de você. Quais são as áreas dentro de você que você está rejeitando o Senhor? Quando nós olhamos em Êxodo 12, ali quando Deus fala para o povo, olha, antes de vocês saírem do Egito, come um cordeiro, come com ervas amargas.
nós percebemos que o Senhor falou que, olha, come o cordeiro por inteiro. E comer com essas ervas amargas, gente, a gente precisa entender que não era castigo. Era preparo de Deus. Antes de sair do Egito, Deus não manda o povo apenas matar o cordeiro. Mas se que ele fala, olha, come por inteiro, não deixe até pela manhã. Coma com ervas amargas. Sabe o que eu percebo aqui nesse texto? Que a libertação do povo ali não iniciava no movimento de sair, do Egito, mas começava com a alimentação. Coma, devore, não uma parte, tudo. Não começa com o movimento a libertação desse povo. Não começa com o movimento a minha e a sua transformação e libertação de determinadas coisas. Mas começa com a nossa alimentação. A pergunta é, o que nós estamos comendo? Do que nós estamos nos alimentando? Antes de sair do Egito, era preciso internalizar o cordeiro. Por quê? Porque, gente, o Egito ainda estava sobre eles. Nós precisamos internalizar o cordeiro, igreja. Enquanto nós não internalizarmos o cordeiro, vai ser pesado, vai ser chato, vai ser difícil. Quem está entendendo? Tem gente que quer enfrentar o Egito sem ter devorado o cordeiro. E não terá estrutura. Por quê? Coma primeiro. Depois você caminha. Quando nós olhamos novamente para Apocalipse 10, o anjo fala assim, antes da missão, que ele dá ali para João. Devore o livro. E João, gente, ele não recebe ali apenas uma revelação. Ele recebe uma ordem, como eu disse. Pega e come. Antes de nós renunciarmos, nós precisamos digerir. Porque senão vai ficar pesado demais. Sim ou não? Fica pesado. Outra coisa. Tem gente querendo anunciar sem antes ter devorado. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? João, ele pega o livro na mão. Mas o livro, antes de ser devorado, não é o suficiente. Porque não entrou no coração. Tem gente que quer falar para o outro antes de digerir. Meu irmão, você nem digeriu a palavra ainda, você está querendo falar? Vamos digerir. Quem anuncia sem ter devorado não terá luz suficiente para enxergar o próprio caminho. E pode tropeçar enquanto tenta guiar os outros. Não é verdade? Quantos a gente vê assim? Então nós precisamos ter cuidado. Você está digerindo? Não só pegando na mão, mas você está digerindo a palavra de Deus? Nós percebemos que o Egito tinha estrutura, tinha alimento, tinha previsibilidade, mas não passava de uma escravidão disfarçada de liberdade. E esse é o nosso mal hoje. Talvez nós estamos olhando coisas que têm cheiro de liberdade, têm cheiro de minha vontade, mas só está disfarçado de liberdade, a escravidão. Eu assisti um podcast algumas semanas atrás, da Tamires Garcia. Quem assistiu? Que ela foi do Douglas. Muito bom. Se você não assistiu, assiste. É muito bom. E aí ela não está morando no Brasil. E ela falou assim que quando ela chegou no Brasil, ela pisou aqui nas terras, aqui nas nossas terras. Ela falou assim que ela sentiu um cheiro doce, que ela fala que o Brasil tem esse cheiro doce. E ela teve uma impressão de que existia uma fome. O Brasil tinha fome, mas era uma fome pós-entorpecimento. Aí eu fiquei assim, meu Deus, O que ela quis dizer com isso? E é interessante que quando nós olhamos para a nossa estrutura, quando nós olhamos para as nossas igrejas, não só a igreja de origem, nós percebemos que existe um povo que tem fome. Mas ao mesmo tempo que tem fome, também tem a necessidade de outras coisas. Sabe o que é uma fome pós-entorpecimento? Você precisa da droga, porque a droga te traz uma satisfação imediata, te traz aquela dopamina que traz, alegria, que traz satisfação. Só que depois de você consumir essa droga, bate o que chamam de deprê, bate o que chamam de insatisfação.
E aí, nesse momento de insatisfação e deprê, o que você fala? Preciso de Deus. Aí a gente corre porque a gente tem fome. Não existe essa fome? Quem já usou aqui sabe. Então, existe essa fome, você vai, você come. Só que aí daqui a pouco o seu coração começa a sentir saudade de novo. Percebe que é um coração dividido? Existe uma fome por Deus. Mas existe uma fome de muitas outras coisas, gente. Será que esse não é o nosso mal? Será que esse que não é o mal da nossa geração? Nós queremos Deus, mas nós queremos tantas outras coisas. Talvez a nossa pergunta aqui não tem que ser, é pecado, mas sim, ocupa espaço demais. Não é sobre o que é proibido, é sobre o que é permitido, mas está dominando o nosso coração. Porque a igreja se tornou muito expert em o que é pecado, gente. A gente não faz mais o que é aparentemente pecado. A gente está sabendo muito, a gente lê a Bíblia, a gente pesquisa no chat o que significa. Só que a pergunta é, ocupa espaço demais? Se você olhar lá para a sua lupinha do Instagram, o que mais aparece? Você já fez isso? Uns é futebol, outros é só academia, crossfit. Outros é só criança, outros é só comida. Outros é só dancinha, que tem gente que gosta de ver dança. Outros é só as casas que está se construindo lá. Sabe, gente, essas coisas. Olha, é satisfatório ver esses vídeos. Quem já viu esses vídeos que o povo constrói uns negócios no chão, assim, ó? Sei lá, põe uns trem assim, aí põe um negócio que fica transparente, que eu não sei o nome. Quem já viu? Não é satisfatório? Eu fico vendo aqueles vídeos lá e falo, gente, que legal. Parece ser tão fácil, mas vai a gente fazer aquilo lá. Jamais. E falando sobre isso, né? Redes sociais é entretenimento, sim ou não? Gente, eu preciso falar com amor uma coisa aqui. Eu preciso falar, acho que a maioria é da origem, né? Então, assim, nós estamos no acampamento da origem, me perdoa quem não é da origem. Eu quero falar com vocês enquanto, né, líder dessa comunidade, com amor eu quero falar para vocês, para nós, quero chamar a atenção para vocês. Sabe o que eu percebo? Que eu ouço nas rodas, às vezes, nós não temos problema em assistir sexo explícito dentro de séries sofisticadas. Sabe quando você... Porque assim, vamos lá. A gente não assiste mais pornografia. Não, pornografia não é de Deus. Pornografia não pode. Ninguém assiste mais essa pornografia explícita. Mas nós não temos problema em assistir sexo explícito em séries e filmes. Gente, eu já vi pessoas indicando, por favor, séries e filmes. Aí eu fui lá assistir. Pelo amor de Deus, mas eu passo a cena. Você percebe que eu não estou falando de pecado aqui? Mudou o nome, mudou a estética, mudou o figurino, mas o estímulo continua sendo o mesmo, gente. As séries que têm se tornado a pornografia aceitável dos crentes. E não só isso, nós temos deixado os nossos filhos assistir essas coisas. Não é mais o site escondido, mas é a série que foi muito premiada, ela é esteticamente bonita. Só que a pergunta é, na verdade não deveria ser, né? É bem produzida? Não, a pergunta é, isso está fazendo o que com o meu espírito? Eu vou chegar, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Nós condenamos o pecado que é escancarado, mas nós justificamos o pecado bem vestido. Se for vulgar demais, não vou assistir isso não. Mas se vier embalado de romance, trilha sonora, um figurino bonito, é elegante, é amoroso. Gente, a Bela, cadê a Bela? A outra Bela, Bela 1, Bela 2, Bela do Paulo. A Bela postou um negócio, falei, Bela, você precisa fazer um grupo sobre isso, vamos pensar num grupo. Por quê? Gente, de fato, eu não tô aqui para falar, mas assim, me falaram um dia para assistir aquela série Bridgerton, que eu não sei falar inglês, como fala isso? Que esse nome aí, Bridgerton, é isso? Então tá. Ah, legal, né? Nossa, estão indicando, vou assistir. Ah, gente, por favor, né? E qual que é... Eu vou falar de mim, tá? Eu tô falando pra vocês, não tô falando de coisas que são pecados aqui. Pode ser uma série que eu queria assistir muito. Pode ser um filme que eu queria assistir muito.
Se tem uma cena de sexo explícito, gente, eu tiro. Não cabe para mim. Será que a gente vai deixar de ser menos atual, menos assim, sabido das coisas, porque eu não assisti esse filme e essa série que está no hype? Não é sobre nudez. É sobre banalizar a intimidade que Deus chamou de santa. E o nosso espírito, gente, não foi criado para consumir isso como entretenimento. Agora eu quero entrar. Por quê? Isso é muito recente na história. Essa questão de consumir esse sexo explícito como entretenimento foi com a Revolução Sexual, que aconteceu lá em 1960. Muitos tabus caíram. E com a expansão da indústria televisiva, cinematográfica, o erotismo passou a ser comercial. E quanto mais a gente assiste essas coisas, num primeiro momento assusta. Num primeiro momento é estranho para a nossa mente. Mas pasmem, estou falando de ciência. Quanto mais você tem contato com uma coisa que a princípio foi estranho, vai se tornando comum e normal para sua mente. Então a gente está consumindo coisas, a gente está dizendo que é entretenimento, coisas que não deveriam ser entretenimento. Porque o que antes era íntimo está se tornando espetáculo. O que era algo reservado está se tornando mercadoria. E as pessoas sabem disso, gente. Por que hoje só tem série e filme que tem cenas assim? Porque as pessoas sabem que vende. Não quero que vocês fiquem desconfortáveis. Mas é algo que a gente percebe hoje. A questão é, eu passo. Mas até quando você vai passar? Vai ter um momento que você vai deixar de passar. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos consumindo como entretenimento. E talvez você está aqui, você tem problema com vício nisso, e você não sabe por que você não vence esse vício. Mas a minha pergunta para você é, que tipo de filme e série você consome? O que você vê no seu Instagram? Agora eu estou falando enquanto psicóloga aqui. É verdade, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho esse vício, não consigo vencer, tá? Mas vamos pegar, porque a gente fala que tem os fatores desencadeantes, que é mais conhecido como os gatilhos. Então, vamos lá, o que você consome, o que você vê. Aí vai ver a pessoa assistir séries que tem cenas pesadas. Você acha que isso não vai ser um fator desencadeante para você ceder ao vício? Para você cair novamente nesse vício? A nossa geração fala muito sobre o que é pecado. Sobre o que, na verdade, o que é pecado. Só que a gente parou de falar sobre renúncia. Sobre renunciar o que é lícito. Nós perdemos a capacidade de renunciar o que é lícito, porque é prazeroso. Não tem nada demais, é uma série, é só um vídeo. Mas nem tudo, gente, que é permitido edifica. O excesso, ele não nos destrói de uma vez. Ele nos anestesia. E quando essa palavra que eu estou falando, ela desce ao estômago, ela começa a mexer nessas áreas. Quando eu olho para G1, eu vejo uma realidade muito parecida com a da gente. Diz que eles retornam agora, eles podem novamente construir os muros, eles podem novamente viver ali, adorar ao Senhor, eles tinham liberdade religiosa, eles tinham dinheiro, eles tinham tudo que eles tanto queriam. Só que aí em AG1, eu não anotei o verso aqui, mas acho que é mais para o final, fala, olha, vocês comem, mas não se sentem saciados. Vocês bebem, mas não matam a sede de vocês. Será que não é o que nós estamos vivendo hoje? Nós somos uma geração uma geração muito inteligente, que conhece, que sabe das coisas, que tem condição financeira. Não sei se você lembra, mas seus pais antigamente, seus avós, antigamente era muito mais difícil conquistar as coisas. Hoje há uma facilidade para conquistar as coisas. Carro, casa, compra um iPhone e divide em 30 vezes. Hoje está fácil comprar as coisas. A gente tem acesso. Só que parece que a nossa geração come e não se sente saciada. Parece que a nossa geração bebe, mas não se sente satisfeita, não para essa sede. O que nós estamos consumindo? Ele fala, ei, vocês são como um saquetel furado. Por quê? Porque ao invés de vocês olhar para mim e reconhecer a minha
minha soberania e reconhecer que vocês precisam de mim, vocês estão preocupados com outras coisas. Vocês estão se distraindo com outras coisas. Vocês estão se entretendo com outras coisas. Ah, então eu não posso mais ter vida. Não, gente, eu amo filme, eu amo série. Aliás, me indiquem, porque eu amo, no meu tempo livre, eu amo assistir filme e série. Gosto mesmo, quer conversar comigo? Eu tenho muitos filmes que a gente pode conversar. Eu adoro, eu leio a questão de crítica de filmes, eu amo. Não é sobre isso. Não é sobre deixar de fazer as coisas, mas você ter um filtro. A nossa geração se tornou assim, ó. Tá na moda? Nossa, se tá na moda, vamos todo mundo para esse lado. É aquela máxima, lembra? Vocês já ouviram falar? Tem uma teoria que fala sobre isso, da máxima da manada, que todo mundo fala, vai, todo mundo faz. A gente precisa ter um senso crítico, a gente precisa ter um filtro. O que nós estamos consumindo? O que nós estamos, assistindo? O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos devorando? A gente pega o livrinho, mas não faz igual o João, come e devora. Não, a gente só pega, a gente só quer manusear na mão, mas não quer deixar entrar no coração. Nós vemos também que isso acontece em Ezequiel. Em Ezequiel, Deus fala assim: ei, homem, pega o livrinho, come. Não fala sobre o amargor, mas fala que ele sentiu doce na boca. Só que o que ele tinha que anunciar, Ezequiel? Prantos, lamentos, e é os ais que a gente conhece. Ai daqueles, ai daqueles. Então você percebe que tem coisas que para a gente viver, a gente vai ter que digerir, gente. A gente tem que digerir. Ei, Origem Igreja, vamos digerir a palavra de Deus. Mesmo que amargue no nosso ventre, vamos receber, mas vamos também, comer, mastigar e deixar com que ela mexa com as nossas entranhas. Fique de pé no seu lugar. Ah, Jesus. Meus queridos, a palavra ela é doce porque ela revela um Deus que é capaz de satisfazer o nosso coração. Só que ela amarga dentro de nós porque ela revela a nós mesmos. Ela revela o quanto nós precisamos mudar. A pergunta aqui para mim e para você é: será que nós estamos cansados de só manusear esse livro e nós queremos de fato devorar esse livro? Eu quero nesta manhã que você olhe para dentro de você e perceba quais são as distrações, quais são os lugares que você tem frequentado, quais são as coisas que você tem feito, o que tem ocupado o seu pensamento, que tem muitas vezes afastado o seu coração deste lugar, de ouvir ao Senhor, de conseguir ter essa sensibilidade espiritual. Quais são as coisas, as banalidades muitas vezes que tem tomado o seu coração, os seus pensamentos, que você nem consegue ao menos se entregar para um momento como esse. Sei que tem gente cansada aqui, se você está cansado, passa uma água no rosto. Fala: Senhor, eu não quero me distrair com esse cansaço físico. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a falar comigo nesta manhã. Gente, tem pessoas que estão anestesiadas. Eu sinto do Espírito que tem pessoas que estão anestesiadas, porque pararam de devorar esse livrinho, pararam de devorar a palavra de Deus. Pessoas que estão vivendo no automático. Pessoas que quando olha para a sua vida nem sabe por que está se preocupando, mas está se preocupando. Mas tudo isso, gente, tudo isso já é um motivo para que você se afaste do Senhor e se afaste daquilo que é importante.